Tópicos em Filosofia, da filosofia antiga à contemporânea. Curso em 5 módulos com o professor Luiz Flávio. Olá, sejam todas bem-vindas e todos muito bem-vindos ao nosso curso de filosofia. É com muito prazer que, através da Escola Ideia Casa de Cultura, estamos agora levando até a vocês esse que é um dos nossos cursos mais admirados pelos alunos, que ao longo dos anos viemos fazendo ele presencialmente e que agora vamos fazê-lo completo também no modo híbrido, ou seja, tanto online para vocês que estão de casa, quanto também para quem está aqui assistindo conosco. E essas aulas ficaram gravadas, vocês podem vê-las e revê-las várias vezes, o que é uma grande vantagem desse curso, porque ajuda a fixar bem esse conteúdo que é fascinante, mas também um tanto quanto complexo. Por isso, vamos iniciar falando sobre o curso. Vamos entender melhor que se trata de um curso introdutório, já que filosofia é uma área gigantesca de conhecimento humano, que existe há milhares de anos, como veremos, e que está dividida também em várias áreas de conhecimento de saberes. E por isso vamos focar aqui, sobretudo, em questões estéticas, mas também voltando-se para as questões mais amplas da filosofia de um modo geral. E, para tanto, nós dividimos o curso também em 5 módulos, como veremos a partir de agora. Este é o módulo 1, que se chama Do Mitos ao Logos, Pré-Socráticos, Sócrates e Sofistas. E nesse módulo nós vamos conhecer então a origem, o nascimento da filosofia e a passagem da visão mítica para a visão lógica, que vai se dar a partir dos pré-socráticos na Grécia do final do século VII a.C. para o VI a.C., chegando até Sócrates no século V a.C. e também com os sofistas, e que depois será seguido por mais 4 módulos, todos eles com 4 aulas de 2 horas de duração aproximadamente cada, e no tópico 2 a gente tem de Platão a Aristóteles ao pensamento medieval, quando vamos conhecer então essa parte que vai do grande filósofo da antiguidade, Platão, e seu discípulo Aristóteles, até os desdobramentos de suas filosofias no pensamento medieval. Depois, no módulo 3, Renascimento e Iluminismo, Kant e Romantismo, vamos ver a filosofia renascentista, que terá grande desdobramento nos séculos 17 e 18 com o Iluminismo, e chegando aí até Kant e o Romantismo na passagem para o século 19. Para, na sequência, no módulo 4, do idealismo hegeliano às ruínas do progresso, falarmos sobre a filosofia de Hegel, Marx, Engels e uma série de outros grandes filósofos alemães, até chegarmos em Walter Benjamin, já no século XX. E, finalmente, o último módulo, que é o 5º, se chama Do Existencialismo ao Pós-Estruturalismo, quando vamos conhecer as filosofias de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e outros existencialistas, até chegar ao estruturalismo e pós-estruturalismo de Michel Foucault, Gilles Deleuze e outros grandes filósofos contemporâneos, compondo assim, então, um curso que é, na verdade, uma panorâmica de toda a história da filosofia. Na verdade, não se trata de uma história da filosofia completa, porque demoraríamos muito mais tempo se fôssemos fazer essa história, já que ela é muito grande, como veremos. Mas, por outro lado, pontuamos aí algumas das questões mais importantes, alguns dos momentos mais significativos da história da filosofia, desde o seu surgimento, na Grécia Antiga, até o século XX, o final do século XX, com os pós-estruturalistas, que dão as bases até hoje para o pensamento atual do século XXI. Portanto, temos aí uma panorâmica geral que nos mostra a trajetória filosófica em ordem mais ou menos cronológica, e ainda temos um bônus. Para aqueles que fizerem o curso todo, temos um curso inteiro à parte dedicado ao filósofo Nietzsche, que também vai estar incluso nesse curso, e por isso é um curso de 10 horas de duração, um curso bastante completo, que fala sobre a vida e a obra desse grande filósofo.
de forma mais aprofundada ainda do que os outros filósofos que aqui veremos. E, juntando tudo isso, dá para se ter uma excelente história da filosofia e, ao mesmo tempo, uma excelente base filosófica capaz de nos informar sobre o que é a filosofia e por que ela é tão importante para os saberes humanos e quais foram os vários saberes que também vieram a partir dela. Como veremos, a filosofia é chamada de a rainha das ciências, é a mãe de todos os saberes. Portanto, vamos ter aí uma série de ciências, como as ciências humanas, por exemplo, assim como também uma série de outros conhecimentos que vão advir diretamente da filosofia. E por isso, compreendê-la é uma forma também de ter uma compreensão macro da própria realidade, da própria vida, do próprio homem, enfim. E, ao mesmo tempo, de nós mesmos, já que a filosofia, como dizia Sócrates, é também uma forma de conhecermos a nós mesmos. Portanto, é conhecimento do mundo e também autoconhecimento, como veremos a partir de agora. Vamos, antes, porém, de falar do módulo 1 e entrar na aula de hoje, falar rapidamente da bibliografia fundamental de todo o curso e especialmente desse primeiro módulo. Eu coloquei aí 3 obras que são basilares, fundamentais, para se compreender a filosofia de maneira introdutória. E o primeiro dos livros citados é esse que está aí à esquerda, abaixo, da Maria Helena Martins e Maria Lúcia Aranha, e que se chama Filosofando. É uma excelente introdução à filosofia, numa linguagem acessível e que informa sobre tudo aquilo que é importante se saber antes de estudar a filosofia, lendo os autores mesmos. E, portanto, uma excelente interpretação dessas 2 professoras sobre a filosofia e seus principais temas. Depois, uma outra obra similar é da grande filósofa brasileira Marilena Chaui, e é intitulada Convite à Filosofia, onde ela também nos convida ao filosofar, ao pensamento racional e como ele se desenvolveu também ao longo do tempo. E, finalmente, a última obra dessa bibliografia fundamental está à direita e é o livro de 2 filósofos, Dario Antiseri e Giovanni Reale, que foi traduzido aqui no Brasil com o título de História da Filosofia. Esse livro possui 3 volumes e é a mais completa história da filosofia que temos traduzida no Brasil. E uma excelente introdução em 3 volumes, com muitas e muitas páginas, com muito conteúdo, sobre toda essa história que começa lá na Grécia Antiga e vem até os nossos dias. Portanto, essa é a bibliografia fundamental que nos auxiliará nesse módulo e também nos próximos. E ainda temos, para esse módulo, mais uma bibliografia de referência. São obras que tratam de temas mais específicos e que também serão comentados e analisados aqui ao longo das aulas e que servem como bibliografia de apoio para aqueles que queiram aprofundar um pouco mais. E eu começo com um livro importantíssimo de Aristóteles chamado Poética. É uma obra-prima da estética e, embora tenha sido escrito há 2.400 anos atrás, ainda é um livro bastante importante para se compreender a arte. Depois, um livro do filósofo Gerd von Hay, Os Filósofos Pré-Socráticos, que é especificamente voltada para essa filosofia que antecede a Sócrates, de uma forma bastante profunda e bastante interessante. Ele nos apresenta esse mundo dos pré-socráticos, dos quais falaremos daqui a pouco. Depois, novamente, Marilena Chaui e outros autores, Primeira Filosofia, Lições Introdutórias. Também é um livro de introdução excelente sobre o que é filosofia. Finalmente, um livro organizado por Humberto Eco, chamado História da Beleza, onde ele conta toda a história do pensamento estético, desde a antiguidade até a beleza de Hollywood, a beleza do século XX. É um excelente manual de estética que reporta a história do pensamento sobre a beleza feito na filosofia ao longo dos séculos. Depois, uma obra-prima de Werner Jäger, filósofo alemão, que se chama Paideia, a formação do homem grego. É uma excelente obra já clássica
onde ele vai trabalhar com a ideia de como se formou a mentalidade do homem grego, como se deu a educação desse homem e como essa base criada por eles, pela Grécia Antiga, é até hoje importante para o mundo ocidental. Depois temos um dicionário básico de filosofia do Japiaçu e Marcondes, que é um excelente livro que nos traz termos filosóficos complexos traduzidos como verbetes de um dicionário geral sobre os principais termos de toda a filosofia e que nos auxilia bastante a lê-la. Depois, outra obra-prima do grande Platão, sua obra mais famosa, A República. Também da coleção Os Pensadores, com uma obra poética de Aristóteles, é um excelente livro que é um dos mais importantes já escritos na história da filosofia. E, finalmente, Pré-Socráticos, Fragmentos, Doxografia e Comentários, feito por vários filósofos que comentam esses fragmentos deixados pelos filósofos pré-socráticos, também da coleção Os Pensadores. E assim a gente tem aí uma base bastante interessante, que já dá para se ler durante vários meses, talvez até por anos, sobre a filosofia. Mas eu quis colocar esses livros que eu considero mais fundamentais para aqueles que estejam começando ou também para aqueles que já têm algum conhecimento de filosofia e que estão aprofundando através desse curso. Porque, na verdade, embora seja um curso introdutório, e embora vamos falar aqui numa linguagem bastante acessível e da forma mais didática possível, também não vamos perder de vista que filosofia é um tema complexo. Portanto, a complexidade e também a profundidade do discurso filosófico jamais será colocada em segundo plano. A nossa metodologia ela vai trabalhar com a ideia de falar de uma linguagem acessível, que todos possam compreender, de forma didática, mas sem perder essa profundidade que é fundamental para se entender a filosofia, essa importante forma de pensamento humano que nós vamos compreender melhor daqui a pouco mesmo. E na sequência, agora, a gente entra no módulo 1, e esse módulo é muito importante, que, como eu já disse, é intitulado Do Mitos ao Logos, Pré-Socráticos, Sócrates e Sofistas. E vai ser nesse período, que é do final do século VII a.C. até o século V a.C., na Grécia Antiga, que foram elaboradas uma série de noções estruturantes da cultura e também da arte ocidentais. Desde a concepção de indivíduo e também de autoria, que são fundamentais para se pensar a filosofia e a ideia de arte, a ideia de cultura, de literatura, etc., até a posterior idealização que será feita na filosofia da natureza, tendo como ponto de partida a matemática e a ciência, ou seja, o chamado logos, de onde vem a palavra lógica. Vamos entender como que isso se deu a partir de 4 aulas que temos aqui agora, na sequência, com a programação e o conteúdo de cada uma delas. A primeira aula, que é hoje, já vamos entrar nela daqui a pouco, é do Mitos ao Logos, a sobrevivência do mito no advento da razão. E vamos aí falar desses diversos temas que estão abaixo para entendermos como é que surgiu a filosofia e qual é a sua importância. Depois, na segunda aula, temos as relações da mitologia com a filosofia, a arte e a realidade. Vamos entender que a filosofia está muito próxima da mitologia e também da arte, e todas elas inferem diretamente sobre a realidade. E por isso vamos ter aí uma série de tópicos que vai nos ajudar a entender conceitos fundamentais para seguirmos viagem depois pela história da filosofia. E também as múltiplas correspondências estabelecidas entre filosofia, ciência, religião, arte e realidade. Portanto, uma aula muito importante também e que dá continuidade à aula de hoje. São as 2 primeiras aulas introdutórias do curso. Para, finalmente, na aula 3, termos pré-socráticos e sofistas. Vamos ver como surgiram os primeiros filósofos na Grécia, quem eram eles e o que eles pensavam,
e depois como que surgiu também uma nova escola de filosofia que é chamada de sofista, que vai trazer a ideia de uma pesquisa filosófica voltada para uma visão antropocêntrica e não mais cosmocêntrica, e, portanto, focando no homem agora, ao invés de focar na natureza e no cosmos, como faziam os pré-socráticos anteriores. Para depois, na última aula, chegarmos ao Sócrates, com a fundação do Logos e da filosofia moral ocidental. É um marco na história da filosofia. Pode-se dizer que a filosofia lógica começa com Sócrates, o grande filósofo da Grécia Antiga, que vai dar todas as bases para os filósofos que virão depois dele, e que serão chamados de socráticos e depois de pós-socráticos. E, portanto, vamos conhecer os fundamentos gerais do pensamento e da cultura ocidental. Portanto, nós temos aí muito assunto para trabalhar em apenas 4 aulas, mas a gente vai tentar ver de uma forma panorâmica, sintética, mas, como eu disse, também profunda, todos esses temas e tentar entendê-los também a partir de textos e de imagens que foram cuidadosamente selecionadas para que a gente possa entender de uma forma tranquila e de uma forma curiosa, de uma forma emocionante, a própria história da filosofia. E não daquela forma enfadonha que, infelizmente, é a que a maioria dos professores trabalham nas escolas, apenas falando sem mostrar imagens, sem mostrar textos, e por isso aqui a gente vai tentar pontuar, sempre que possível, com imagens para que vocês possam entender melhor o que é de fato a filosofia e qual é a importância desses grandes pensadores ao longo da história e desses vários temas que eles trabalharam ao longo do tempo e que são retrabalhados até os nossos dias. Por isso, vamos começar agora, finalmente, a aula 1. Após essa longa introdução sobre o curso e sobre o seu conteúdo, vamos agora para a primeira aula do nosso curso, que é intitulada Do Mitos ao Logos, a sobrevivência do mito no advento da razão. E antes de entrarmos nas próximas imagens, temos que entender, então, o que é mito, de onde vem esse conceito, e também o conceito de logos, que, como eu já disse lá atrás, só pode ter surgido a partir da filosofia e a partir de Sócrates. Porém, a mitologia é muito mais antiga, e a mitologia ela não existe só na Grécia, ela sempre existiu em todas as culturas. Desde as culturas mais primitivas até as culturas mais desenvolvidas, desde as civilizações do passado, da antiguidade e de outros períodos históricos que já foram, até as culturas contemporâneas. Sim, nós também construímos mitos até hoje. Quando a gente fala, por exemplo, dos mitos do carnaval, ou dos mitos do futebol, ou dos mitos de Hollywood, ou dos mitos da indústria cultural, do mundo do rock, por exemplo, do mundo do show business, a gente também está produzindo imaginário, a gente também está produzindo imagens, a gente também está produzindo histórias. E os mitos têm uma composição que é próxima dessa mistura de imagens e histórias. Eles procuram contar histórias que, na verdade, provocam imagens na mente daqueles que vão ouvir essas histórias, e essas histórias têm finalidades específicas, como veremos. Elas têm um sentido e, ao mesmo tempo, elas também são uma forma de explicar uma realidade ainda desconhecida. Portanto, ela vai sempre existir em todas as culturas, sobretudo nas mais antigas, desejosas que eram de situar o homem no mundo, de tentar explicar os fenômenos que o cercavam e, ao mesmo tempo, de promover a sobrevivência desse ser frágil, que é o ser humano, no mundo de tantos perigos, cujas leis esse homem não conhecia. E, portanto, ela vai ser de fundamental importância para que a vida ocorra. E, por isso, todas as sociedades, sem exceção, produziram e continuam produzindo mitos. O mito é uma necessidade humana
E não é por acaso que ele também será objeto de estudo, não apenas da mitologia, mas também da psicologia, da psicanálise, da filosofia, da história e de uma série de outras disciplinas do conhecimento humano, sobretudo das ciências humanas, mas também de outras ciências. Porque o mito é uma parte fundamental do modo de ser e de sentir do homem. Isso é muito importante. Ele é parte fundamental do próprio ser humano. O ser humano cria mitos o tempo todo. Ele tem essa necessidade. Portanto, não foi só na Grécia que nós tivemos uma grande e elaborada mitologia, como vamos falar daqui a pouco, mas também no Egito, mas também na Roma Antiga, mas também na civilização mesopotâmica, mas também na cultura dos celtas e de diversos outros povos, de diversas épocas distintas, que produziram uma grande quantidade de repertórios de mitos que nos informam sobre dados gerais da própria existência e, ao mesmo tempo, do funcionamento hipotético do próprio universo, da própria natureza. E, portanto, o mito, já dizendo isso, é um modelo de construção do real. É um modelo de o homem tentar entender aquilo que até então era incompreensível. E, portanto, é uma forma do homem comentar o mundo. É uma forma de um homem descrever o mundo. E não importa se essa forma está correta ou se está errada, mas é a primeira forma. E, portanto, é como se fosse a primeira filosofia. É como se fosse a primeira ciência. É como se fosse a primeira relação direta que o homem estabelece com esse mundo desconhecido. E por isso, durante muito tempo, a maior parte do tempo da humanidade na Terra, o homem produziu mitos. E somente a partir de Sócrates, que vive no século V a.C., portanto, há cerca de 2.500 anos atrás, que nós tivemos o surgimento do Logos. Portanto, a história da humanidade, enquanto lógica, enquanto logos, enquanto razão filosófica, só tem 2.500 anos. Mas quantos milhares ou milhões de anos, se quiserem, tem a humanidade? Cada vez mais a ciência tem revisto essas datas. E hoje sabemos que o homem está na Terra há pelo menos 2 ou 3 milhões de anos. E, nesse período gigantesco, ele viveu produzindo mitos. E somente de 2.500 anos para cá, apenas isso, é que ele começou a transformar esses mitos em ciência, em filosofia, em razão. E, portanto, a mitologia não será esquecida. A mitologia, ela continuará. Ela vai sobreviver mesmo após o advento da razão. Por isso o título da aula de hoje, que mostra a sobrevivência do mito, mesmo na sua passagem para a razão na Grécia Antiga. E por isso a gente vai entender isso melhor agora, vendo o próximo slide, que vai nos informar sobre o que é mito. E eu já começo com a palavra original criada pelos gregos, mitos, dessa forma aí transliterada para o português. E a palavra mito, ou mitos, quer dizer, em grego, palavra, palavra falada, encerrando assim uma tradição oral. Portanto, tudo aquilo que é uma palavra dita é mito, no seu sentido etimológico original. E quando a gente fala de mitos, a gente tem duas formas de lê-los. A primeira forma é a mais superficial, é aquela que todos pensam que o mito é apenas uma maneira fantasiosa de explicar uma realidade que ainda não foi abarcada racionalmente, ou seja, uma realidade que ainda não é conhecida do ponto de vista racional. E assim, o mito é visto como uma forma menor de explicação dos acontecimentos do mundo, que logo será superada pelas explicações racionais. Essa leitura, como está aí, é uma leitura meramente superficial, porque ela pensa que o mito foi só um momento transitório para a chegada da razão depois. Mas, como eu acabei de dizer, a razão é muito recente. Ela é uma parte minúscula da existência humana na Terra.
E assim como ela é produto da mente humana, ela é uma criação humana, a razão, o mito também o é. E, portanto, por que pensar que o mito é inferior só porque ele foi superado, entre aspas, pela razão? Na verdade, ele também serviu de base para a razão. E não é por acaso, já antecipando, que foi na Grécia, uma cultura que produziu uma das mais esplêndidas, complexas e grandiosas mitologias que se tem notícia até hoje, que vai surgir a filosofia. Vamos pensar nisso. Por que a filosofia surgiu na Grécia? Justamente porque a imaginação mítica era tão fantasiosa, era tão rica, era tão exuberante e tão excessiva, que foi ali, justamente ali, que vai surgir algo que vai começar a questionar esses mitos e tentar encontrar outras formas de lidar com essa realidade. E por isso é natural que a filosofia, da forma como a gente entende hoje, a filosofia racional, lógica, tenha surgido na Grécia, logo após o apogeu dos mitos. E como eu disse agora há pouco, isso não quer dizer que a partir daí os mitos tenham desaparecido. Não quer dizer que eles foram apagados. Muito pelo contrário, eles continuaram subsistindo, porém não são mais a forma principal de pensamento humano, como entenderemos melhor depois. Mas essa leitura, como o nome está dizendo, é superficial. Essa que vê o mito como algo menor, como explicação, digamos, hierarquicamente inferior à grande forma de pensamento que seria a racional. E por isso, numa leitura mais aprofundada, voltando agora ao slide, a gente vê que o mito surge como uma verdade intuída. Ou seja, está entre aspas aí essa expressão que eu gosto muito, verdade intuída. Ou seja, uma verdade profunda, uma verdade latente, uma verdade que não é dada por comprovações racionais, mas que parte de intuições. E, portanto, ela é espontânea. E ainda sem comprovações, e sim baseada na crença, e não na evidência racional, ao contrário da filosofia e da ciência. Trata-se, assim, de uma intuição compreensiva da realidade, que, como eu já disse, perpassa todos os tempos e todas as culturas e civilizações. Por isso, o estudo dos mitos indicam diversas conotações e é ponto de partida para a compreensão do ser. Assim, os pressupostos míticos servem de base para o trabalho posterior da razão. Portanto, é ponto de partida para a compreensão do ser, já que os mitos não são inventados por uma pessoa só. Os mitos são inventados por uma civilização, por uma comunidade, por uma sociedade, por uma cultura. E, portanto, ele é sempre coletivo. Ninguém inventa o mito. O mito é inventado ao longo do tempo por diversas e diversas gerações. Cada uma vai contando a mesma história e acrescentando ou subtraindo dados ou partes e assim compondo aquela história que depois acaba chegando à forma pela qual ela ficou conhecida para a posteridade. E ao criarem esses mitos, teve a contribuição de diversos momentos históricos de diversas pessoas ao mesmo tempo. Por isso, ele corresponde aos anseios de um povo e não de um sujeito. E também eles são de uma época em que ainda não se conhece o sujeito. Não se tem ainda essa dimensão de indivíduo. Não se pensa individualmente. Não se pensa no eu, esse algo que nós valorizamos tanto hoje e que eu costumo brincar nas aulas é a causa de tantos problemas, sobretudo os psicológicos, psicanalíticos e nas relações humanas. Esse eu, nós vamos entender daqui a pouco, ele foi inventado. E ele foi inventado num determinado momento da história. Nem sempre o homem pensava que eu existo, que eu penso diferente do outro eu, que eu sou uma coisa e o outro é outra coisa. Pensava-se numa ideia de coletivismo. Pensava-se numa ideia
onde tudo que era produzido numa sociedade ou numa cultura era produto de todos. E por isso a mitologia pode ter surgido com uma pessoa e se espalhado por outras que deram contribuições, mas não existe autor, não existe autoria. Ela é um composto, ela é uma mistura, um amálgama de diversas fontes, coletivas sempre, e jamais individualizantes. E nesse sentido, então, nós temos o mito como sendo também uma forma para se compreender o ser humano. E é por isso que a psicanálise e a psicologia, nessa tentativa de entender o homem, vão se debruçar justamente sobre os mitos. Voltemos ao slide e a gente vê agora quais são as principais funções do mito. Vamos entender que o mito, antes de qualquer coisa, ele tem uma função. A função é acomodar e tranquilizar o homem em relação ao mundo assustador que é o mundo primordial. Um mundo onde o homem não conhece as leis e, portanto, um mundo que apresenta múltiplos perigos o tempo todo. E, ao mesmo tempo, múltiplos desafios à própria sobrevivência humana. Por isso, diante do susto, que é estar cara a cara com o real, o homem precisa de algo que o acomode, que o tranquilize. E assim ele inventa histórias para o inexplicável. Histórias que parecem tentar aplacar a violência e a esse elemento assustador existente na realidade primordial. E, ao mesmo tempo, também, a outra grande função do mito é explicar a realidade. E, assim, criar os primeiros modelos de construção do real, ainda que estes sejam de natureza sobrenatural. Portanto, isso é muito importante. Acomodar e tranquilizar o homem diante de um mundo que ele desconhece as leis. Ou seja, o homem vive na dependência da própria natureza. Mas eis que a natureza traz surpresas, traz intempéries, traz maremotos, tempestades, vulcões, toda sorte de tragédias. E o homem precisa correr para lá e para cá, sem saber exatamente onde se proteger. E essa proteção vem da sua própria mente, vem da sua própria capacidade imaginativa, de tentar, então, inventar histórias que tentam explicar o porquê dessas tragédias ocorrerem, de onde surgiram as tempestades, de onde surgiram os raios e trovões, de onde surgiram os maremotos, por que os mares estão povoados de monstros, por que as montanhas e as florestas também estão povoados de seres sobrenaturais. E por isso, ao mesmo tempo, ele tenta explicar essa realidade desconhecida, dando-lhe nomes. E aí eu gosto sempre de lembrar que a ideia de dar nome a alguma coisa significa denominar essa coisa. E esse verbo denominar, em várias línguas, inclusive no grego antigo, ele é um verbo correlato ao verbo dominar. Denomina-se para dominar. Denominar é a primeira forma de dominação. Portanto, quando eu denomino algo, eu estabeleço controle sobre esse algo. E assim, por exemplo, o pai dá o nome ao filho. E quando ele dá o nome para o filho, toda vez que ele chamar aquele nome que ele deu e que não é do filho, o filho obedece, o filho escuta, o filho responde. Portanto, Derrida, um filósofo contemporâneo, nos anos 60, vai nos dizer algo muito importante. Não existe nome próprio. Todos os nomes são impróprios, porque todos os nomes foram dados como uma forma de superioridade sobre a forma inferior. É do pai para o filho, é do avô para o neto, é de alguém mais importante para alguém menos importante. Assim, por exemplo, quando os portugueses invadiram o Brasil, chegaram aqui no século XVI, eles vão nomear ou denominar os habitantes nativos de índios. E isso não tinha nada a ver com os habitantes nativos, portanto é um nome impróprio. Eles é que estavam em busca, segundo algumas teorias, de caminhos para as Índias. Mas os habitantes nativos aqui tinham sua língua, tinham sua cultura, tinham seus próprios nomes.
que foram desrespeitados, que foram esquecidos e passaram a ser nomeados de índios, passaram então a ser denominados e assim dominados. Foi a forma de dominação que fez então esse primeiro nome. E assim o homem antigo também denominava as coisas. Olha, isso aqui é céu, isso aqui é terra, isso aqui é água, isso aqui é montanha, isso aqui é Deus, isso aqui é deusa, isso aqui é do sexo masculino, isso aqui é do sexo feminino, isso aqui é um monstro, isso aqui é uma entidade mitológica, isso aqui é isso, isso e aquilo. Ele separa uma coisa da outra, ele organiza as coisas. E ao organizar, por mais fantasiosas que sejam essas histórias, ele está criando um poder sobre essas coisas. Ele está dominando essas coisas. Ele está estabelecendo que ele as nomeou, que ele agora tem uma superioridade sobre elas. Portanto, é o primeiro princípio de conhecimento. É o primeiro princípio de domínio. Então, o homem vai dominar o mundo à medida em que ele denomina o mundo. E a mitologia é quem deu nome para todos os bois do mundo, para todos os seres, para todas as coisas existentes. Tanto as coisas visíveis, quanto também as coisas invisíveis. Tanto as coisas naturais, quanto também as sobrenaturais. E por isso, podemos afirmar claramente, a mitologia é o primeiro modelo de construção do real. Esse real que nós chamamos hoje não é algo que já está pronto, mas é algo que o homem participa da sua construção, da sua elaboração, ao longo da sua permanência, ao longo da sua existência na Terra. E, portanto, durante esses milhões de anos que o homem aí está, ele criou vários reais. E esses modelos de realidade é que nós chamamos hoje de real, que na verdade é uma construção longa, complexa, que começa lá nos primeiros momentos da história da humanidade, segue pelas primeiras civilizações e dura até hoje. E, portanto, voltando novamente ao slide, a gente vê que essas funções do mito são muito importantes. Acomodar e tranquilizar o homem e explicar a própria realidade. Daí a profunda relação que o mito vai ter com a filosofia e também com a ciência. E por isso já vamos ter, a partir daí, que a leitura superficial ficou para trás. O mito não é só uma maneira fantasiosa, mas sim é um outro tipo de verdade. É uma tentativa de compreender a realidade pela intuição, e não pela ciência, que será o que a razão fará depois. Mas uma forma importante, já que é o primeiro modelo de construção do real, como eu acabei de dizer. E por isso, para a gente relembrar rapidamente, entre as mais famosas mitologias, sem dúvida, a mitologia grega é uma filosofia que se destaca. É talvez a mais famosa mitologia do mundo, a mais estudada, a mais celebrada, porque ela produziu um sem número de entidades, um sem número de deuses, um sem número de forças cósmicas que foram bastante organizadas e passadas geração após geração e nos chegaram em grande parte. E alguns desses deuses, como esse, que é o mais poderoso de todos os deuses do Olimpo, foram base também não só para as religiões na Grécia, uma cultura politeísta, mas também serviu de base cultural, já que a religião terá influência gigantesca sobre todos os aspectos da vida. E aí a gente vê uma reconstrução do templo de Zeus, com a estátua de Zeus, do século V a.C., que foi uma obra-prima do grande arquiteto e escultor Fídias, e que foi considerada, na antiguidade, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e que infelizmente se perdeu. Está hoje em ruínas, na cidade de Olímpia, mas que era algo gigantesco, feito a partir do mito. E, portanto, as pessoas iam ali para relembrarem esse mito do Todo-Poderoso, Deus do raio, Deus do trovão, o chamado Zeus, aquele que venceu a guerra com os deuses anteriores a ele, aquele que instaurou a ordem no caos, aquele que fundou o grande palácio no Monte Olimpo, que vai
organizar a vida no céu e na terra. E por isso ele é o mais cultuado. E ao acreditar nesse mito e cultuá-lo, os gregos estão criando também os ritos, já que o rito é uma reatualização desse mito. E, ao mesmo tempo, está também criando a base da religião. Portanto, é da mitologia também que virá a religião, como vemos aí. E mais, a mitologia helênica é uma das mais ricas concepções mitológico-filosóficas que a humanidade produziu. Os antigos gregos, com sua fantasia criadora, povoaram o céu e a terra, os mares e o mundo subterrâneo de divindades e outros seres fantásticos, todos eles retratos das aspirações humanas, organizados de forma bastante coerente, em cuja essência já se antevia uma transposição da vida para zonas ideais. Portanto, isso é muito importante. Temos aí uma grande quantidade de mitos, mas que foram organizados de forma bastante coerente. Não temos razão ainda. Estamos falando de uma época mitológica, de uma era cheia de seres fantásticos criados pelos homens, na sua imaginação fantasiosa, mitológica. Mas se a gente analisar hoje, à distância, esses mitos, eles têm toda uma lógica, eles têm toda uma coerência. Eles nos contam desde o começo dos tempos até a chegada do homem na Terra, pelo menos. Eles nos contam as múltiplas mudanças que a Terra passou, os múltiplos animais que nela viveram, os grandes monstros da pré-história, até a chegada do homem e até a evolução do homem também após a sua chegada. E, ao mesmo tempo, a constituição das montanhas, dos raios, dos oceanos, dos cosmos todos, dos planetas, das estrelas, das constelações, das galáxias. Tudo isso está na mitologia grega. Todos esses nomes que damos hoje para os planetas, para o próprio planeta Terra, vêm, obviamente, de mitos gregos. E depois reelaborados pelos romanos, que lhes deram esses nomes latinos que usamos hoje. Urano, Saturno, Plutão, Marte, Vênus, todos nomes de mitologia grega. E, ao mesmo tempo, esses mitos foram organizados de maneira tão detalhada e tão eloquente, e ao mesmo tempo de forma tão organizada, que a gente percebe claramente neles que existe uma idealização da própria vida humana. O homem querendo chegar à perfeição. E, portanto, imagina um Deus que é superior a ele, que tem mais poderes, que é imortal e que, portanto, não morre nunca, ao contrário do homem, que morre depois de algumas décadas de ter nascido, e, ao mesmo tempo, ele transpõe para as zonas ideais as suas aspirações, os seus anseios, os seus próprios desejos, seus próprios medos, seus próprios receios. Portanto, então, temos aí algo muito importante que nos informa sobre a vida, mas também sobre os desejos humanos. Não é por acaso, como eu disse já várias vezes, que a psicanálise e a psicologia e outras ciências humanas vão se debruçar sobre os mitos, porque ali está uma fonte inesgotável e preciosa e profunda no sentido de entender as aspirações dos lugares mais recônditos da alma humana. E por isso, então, vamos voltar agora aos slides e vamos entender uma coisa muito importante. A mitologia helênica, é assim que chamamos o nome oficial, e não mitologia grega. Grego é o nome que foi dado aos helênicos pelos romanos. Portanto, quando falamos mitologia grega, estamos usando a forma como os romanos ou latinos chamavam os helênicos. Então, mitologia helênica seria o nome mais verdadeiro dessa grande cultura que hoje chamamos de Grécia. E, para falar disso, temos um curso inteiro que nós fizemos em 10 aulas e que está disponível no site da Ideia Casa de Cultura. Nós filmamos esse curso logo no início da pandemia, e esse curso ficou bastante completo, fartamente ilustrado, e aqueles que tiverem mais interesse em aprofundar
sobre a mitologia grega e que ainda não conhecem essas histórias e as suas interpretações tão ricas, devem fazer esse curso, porque é um curso bastante importante para compreender tudo isso e também a própria vida, o próprio homem, como eu estava dizendo. Bom, mas a gente vai entender agora que, após os gregos terem produzido tantos mitos, como falamos, eles também vão acabar produzindo a filosofia. E aí nós temos esse momento agora em que se dá a passagem da consciência mítica, ou seja, de uma consciência ainda baseada em mitos, em mitologias, para uma nova forma de consciência, que é baseada na razão e que, portanto, agora é racional. Quando é que isso se deu na Grécia Antiga? E por que isso se deu? E de que forma? É isso que nós vamos tentar entender. E por isso, nessa imagem, que é a imagem usada na capa do módulo 1, esse nosso módulo inaugural do curso, a gente tem aí uma ilustração antiga que mostra Édipo, o famoso herói da mitologia grega, se deparando com um terrível monstro, uma entidade mitológica chamada Esfinge, aquela que lhe disse: decifra-me ou devoro-te, e lançava enigmas para todos, que acabavam jamais sabendo, não sabendo decifrá-los. E por isso a Esfinge, esse monstro, metade humana, metade animal, híbrido, ela acabava devorando esses homens, esses jovens, que não eram capazes de responder seus enigmas. Ocorre que o jovem Édipo vai saber responder o enigma. E por isso a Esfinge, ela própria, se autodevorou. Ela própria teria se atirado em um grande precipício. E, portanto, Édipo, a partir daí, vai ganhar o reinado da cidade de Tebas, na antiga Grécia. Esse é um mito muito importante, muito famoso, que depois vai virar uma grande tragédia. E nos mostra que o Édipo, um personagem mitológico de um mito muito antigo da Grécia, já estava entre o mito e a razão. Ele já questiona o mito, ou seja, ele já questiona a Esfinge, aquela que lançava enigmas indecifráveis. E ele decifra o enigma por meio da inteligência. Por isso, quando a gente pensa na história do Édipo, que é uma história mitológica, a gente já vê que no próprio mito existe também algumas figuras como Édipo, alguns personagens mitológicos que são questionadores. Não pensem que todos os personagens mitológicos acreditam piamente no mito como verdade, mas sim há também questionamento. E é esse questionamento que esses personagens fazem que depois também serão feitos pelos filósofos. Se a gente pensar, o Édipo é um filósofo. A maneira mítica, ele questiona. Por quê? Porque o Édipo, quando ele nasce, ele, na verdade, segundo um oráculo, ele seria aquele que mataria seu pai e desposaria a própria mãe. Por isso, os pais dele, que eram os reis de Tebas, Caio e Jocasta e Laio, vão então mandá-lo para o campo, com um pastor que deve abandoná-lo para que ele morra ali no campo. Ocorre que esse pastor ficou com pena do menino e deixou então com um jovem casal de reis que não tinha filhos, de uma outra cidade, da cidade de Corinto. E ali ele foi criado como um príncipe, sem saber que ele era príncipe de outro país, a cidade de Tebas. E quando ele cresce, ele vai no oráculo de Delfos, e o oráculo de Delfos diz para ele que ele vai matar o pai e desposar a própria mãe, que o destino dele estava traçado. Ocorre que o Édipo ousa questionar aquilo que ninguém questionava, o destino vaticinado por um oráculo, principalmente o maior, o mais famoso, o mais importante de todos os oráculos da Grécia, da cidade de Delfos. E, portanto, ele fala, não, eu não vou matar meu pai, eu não vou desposar minha mãe. Basta eu fugir de casa que eu não vou fazer isso. E só volto para casa quando tiver notícia que meus pais já morreram. Assim, ele usa a razão para questionar o mito. Ele está sendo extremamente racional. Ao invés de aceitar o fato e ficar tranquilo com isso, porque era o seu destino, e na mitologia
todos os personagens já têm seu destino marcado, desde o seu nascimento até a sua morte, e não podem lutar contra o destino de maneira alguma, mas o Édipo questiona e pensa, olha, basta eu fugir de casa que eu vou então evitar esse destino trágico. E assim ele faz, ele foge de casa. Ocorre que ao fugir do destino implacável é que ele vai se encontrar justamente com o seu destino verdadeiro. Porque é aí que ele vai parar justamente na cidade de Tebas. E justamente se encontrar com essa esfinge, logo na entrada da cidade. Ele vai matar o pai, sem saber que era o pai, e vai vencer o enigma da esfinge e vai ganhar como prêmio, por ter vencido esse enigma, a mão da sua mãe, a rainha viúva Jocasta. E, portanto, vai ter filhos com ela, após ter matado seu pai, e vai fazer cumprir o destino do oráculo de Delfos. Mas observem que ele questiona, ele tentou burlar, ele tentou fugir do destino. E por isso, assim como ele, existem outros, vários personagens na mitologia que vão tentar questionar as coisas. Então a gente tem já na mitologia um desejo de mudança, um desejo de não conformidade com aquilo que eram as leis mitológicas. Portanto, um desejo de mudança, um desejo de questionamento, que depois ficaria forte com a filosofia. Voltemos ao slide e a gente vê uma coisa muito importante. Na transição do mitos ao logos, a passagem de uma consciência fundada em mitos às novas elaborações racionais decretariam o surgimento de um novo tipo de sábio, os filósofos, cujas argumentações questionadoras e métodos de comprovação da verdade, baseados em provas lógicas, estabeleceram os princípios estruturantes da razão filosófica. Portanto, o que temos aí? Nessa transição que a Grécia vai fazer de uma consciência baseada em mitos para uma consciência que vai agora chegar com o logos, com a razão, vamos ter os filósofos chegando. E esses filósofos começam a questionar. Como Édipo questionou, eles também começam a questionar as leis, os deuses, as tradições, os próprios mitos, que eram acreditados durante milênios. E agora eles vão começar a criar uma busca de método para comprovar a verdade dos fatos, a verdade de todas as coisas. E assim chegam no que nós chamamos de razão filosófica. E para entender isso melhor, a gente vê agora qual é a diferença entre a consciência mítica, aquela que é baseada em mitos, para a consciência racional, aquela que é baseada no logos. Como vocês podem ver aí no texto, a consciência mítica ela é uma consciência comunitária. O homem não se percebe como sujeito propriamente dito quando está nessa consciência. Não comanda sua própria ação. Sua experiência, portanto, não se separa da experiência da comunidade, mas, ao contrário, se faz por meio dela. A consciência mítica é também dogmática, ingênua, porque não critica. Aceita os mitos e rituais sem contestação, pela crença. E por isso, nela, o coletivo prevalece sobre o individual. E mais, a adaptação do indivíduo se dá sem crítica às normas tradicionais. E toda vez que há uma transgressão da norma estabelecida, essa transgressão ultrapassa quem a violou, podendo atingir a família e até a comunidade. Portanto, na consciência mítica, as grandes questões centrais estão aí resumidas nesse pequeno texto. Vimos então que ela é comunitária, ela é coletiva. Não existe o eu, não existe o sujeito, muito menos o sujeito pensante, questionador, senhor do seu próprio destino e que tem livre-arbítrio. Ele segue as normas estabelecidas pelo passado, pela tradição, pelos seus antepassados, ou seja, pelas verdades impostas que são os mitos.
os deuses, as leis e as regras sociais impostas por esses mitos. E, ao mesmo tempo, se ele transgride, ele não paga sozinho. A sociedade, ou a família, ou o clã dele também paga. E por isso a gente pode encontrar esse tipo de exemplo nos mitos do Velho Testamento, por exemplo. Adão e Eva, quando pecam, toda a sua geração, ou seja, toda a humanidade, também vai pecar junto. A mesma coisa vale para o Édipo. O Édipo tem esse destino trágico que eu disse agora há pouco, o de matar o pai e desposar a mãe, por causa de uma falha moral do seu pai Laio. Foi o seu pai Laio que cometeu uma falha grave e que despertou a ira dos deuses, que vão gerar, então, essa maldição não só para o Édipo, como também para os filhos do Édipo, que vão pagar terrivelmente também pela culpa do avô. E isso vai acontecer o tempo todo na mitologia. Portanto, não existe eu. E se não existe eu, não existe justiça, no sentido que vamos entender a partir da Grécia e depois do direito romano, que é uma reelaboração do direito grego. Portanto, para que exista o direito, para que exista, aliás, essas noções de regras de justiça, precisamos que haja o sujeito, a quem se atribui um feito, e, portanto, a quem se atribui tanto um erro quanto um acerto, a quem se atribui uma culpa, e, portanto, o pagamento dessa culpa. Então, nesse sentido, nós temos aí uma consciência que era cheia de problemas, mas, ao mesmo tempo, que vigorou durante milênios, tanto na Grécia quanto em várias outras culturas. Ocorre que vai chegar um momento que essa consciência será superada, quando surgem os primeiros filósofos, que começam a questionar esses mitos, essas regras, essas imposições imutáveis. E agora surgirá uma nova consciência, como a gente vê na sequência, voltando ao slide. Consciência racional, ou baseada no logos. Trata-se, ao oposto, de uma consciência individual. Por quê? Porque os filósofos agora divergem entre si, e a filosofia se distingue da tradição dogmática dos mitos, ao oferecer uma pluralidade de explicações possíveis para os fenômenos da realidade. Muito embora a atitude do filósofo o distingue do homem mítico, o conteúdo, entre aspas, da filosofia, ou seja, a busca por excelência da filosofia, que é também o de compreender o mundo, como a mitologia também fazia, permanece semelhante ao do mito, aproximando-se dele. Portanto, na passagem do mito à razão, há continuidade no uso comum de certas estruturas de explicação. Como eu já disse lá atrás, então não quer dizer que quando se dá a passagem para a consciência racional, que o mito desaparece. Não, porque o próprio Logos, ele se ancora muito nas conquistas anteriores feitas pelos mitos. E por isso há continuidade no uso comum de certas estruturas que já eram as estruturas usadas pela mitologia para explicar o mundo. Mas tem uma diferença fundamental entre as duas consciências, que foi aí bem colocada no início. Trata-se de uma consciência individual, que cria o que depois é chamado em latim de principium individuationis. Escreve-se assim, mas pronuncia dessa forma, principium individuationis, que quer dizer princípio de individuação. Quando os gregos inventam esse princípio, eles criam o eu, uma das criações mais importantes da história da humanidade. Essa invenção do sujeito, essa invenção de um eu que é responsável pelos seus atos e que, ao mesmo tempo, possui livre-arbítrio para fazer ou não fazer aquilo que deveria ser feito segundo as tradições, segundo os mitos, segundo as leis impostas pelos seus antepassados. Portanto, é um sujeito desafiador, é um sujeito questionador, é um sujeito, então, que tem uma certa autonomia e que rompe com a ideia de coletivo. E assim, somente assim,
é que pode surgir o direito, é que pode surgir, então, as noções de justiça modernas. E também, somente assim, o mais importante para a gente, é que vai surgir o conceito de autoria. Autoria, uma palavra que também vem do latim. Autorictas, que quer dizer autoridade. Então, o sujeito é autor, quer dizer que ele tem autoridade sobre um determinado feito, que é dele, somente dele, e não mais da coletividade, como era na consciência mítica. Na nova consciência racional, nós conhecemos os autores. Nós sabemos quem foi o arquiteto que esculpiu as colunas ou a estrutura, desenhou as estruturas do Párteno. A gente sabe quem foi o escultor que fez os relevos dos seus frisos. A gente sabe quem foi Platão, que é diferente de Aristóteles, que escreveu várias obras com estilo diferente do outro. A gente sabe quem foi tal escritor, quem foi tal compositor, quem foi tal poeta. E a gente então tem o autor surgindo. O primeiro autor que a gente conhece é Homero. Homero é um autor que a gente não tem provas que ele existiu. Mas se é que ele existiu, não sabemos. Pode ser que ele seja várias pessoas, pode ser que ele seja uma escola de vários poetas, mas a tradição atribuiu a ele 2 poemas épicos, a Ilíada e a Odisseia. E ao atribuir a um homem 2 poemas que eram cantados por todos na Grécia durante séculos, as crianças nas escolas aprendiam a cantar esses poemas, igual a gente aprende na infância a cantar o Atirei o Pau no Gato, e não esquece nunca mais, as crianças também aprendiam a cantar os versos da Ilíada e da Odisseia. E por isso foi passando de geração após geração, sem que fossem transcritos verbalmente. Não havia escrita na Grécia ainda quando esse poeta viveu. E por isso, durante muito tempo, essa tradição oral alimentou toda uma história ficcional da Grécia Antiga, a história que nos informa sobre a Guerra de Troia e sobre a volta dos gregos para casa após essa terrível guerra. E Homero pode ser que não tenha existido, pode ser que atribuiu-se a esse nome fictício, ou a uma série de poetas que criaram, então, esses 2 grandes poemas. Mas não importa. O importa é que, pela primeira vez na história, se atribuiu a autoria para alguma pessoa, o que não existia nas civilizações antigas do Oriente e nem do Ocidente. É a Grécia que cria essa importantíssima forma de pensamento, que é a da autoria, e que só existe graças ao principium individuationis, ao surgimento do sujeito, ao surgimento do indivíduo, e que marca como um feito fundamental a ideia de consciência racional. O homem, então, chegou à consciência de si mesmo, chegou à autonomia em relação aos outros homens. Isso é muito importante. Mas vejam bem, isso não quer dizer que os mitos desaparecem do dia para a noite. Os mitos que existiam há milênios, desde sempre na mente humana, eles vão continuar existindo. Eles só não terão mais a primazia que eles tinham antes. Não serão mais os protagonistas da história da humanidade, mas eles continuam subsistindo. Eles continuam coexistindo, melhor dizendo, com a razão. E nunca vão desaparecer. Vão estar ainda muito fortes na nossa cultura. Mesmo essa cultura atual, tão cientificista, tão positivista, tão baseada na ciência, na lógica, na razão, que é a do século XXI. Ainda hoje nós temos muitas pessoas que acreditam em mitos. Muitos deles são os mitos das religiões, por exemplo. E como que a gente vai falar que as religiões são mitos? Que as religiões estão contando histórias que não são verdadeiras? Para aquelas pessoas que acreditam, aquilo é pura verdade. E por isso, então, a mesma coisa valia para a Grécia. Como é que você podia chegar na Grécia e falar Zeus não existe? A deusa Atena, o deus Apolo, tudo isso é uma invenção dos homens. É a mesma coisa que eu chegar hoje e falar que a Virgem Maria, que Jesus Cristo, que o próprio Deus, né, também não passa de uma invenção da mente humana. Portanto, então, é muito difícil a consciência racional ter que lutar contra os mitos. E ela lutou. Algumas vezes ela ganhou, outras vezes ela perdeu. E assim continua sendo até hoje.
cria-se duas forças que pensam a mesma coisa de formas diferentes. E aí é um passo decisivo para a gente abrir espaço para o questionamento, para a gente convidar agora o homem para a filosofia, convidá-lo a filosofar, a questionar, a discutir todas as coisas. Já deu para vocês entenderem que a consciência mítica ela era cômoda e que a consciência racional ela é incômoda, ela incomoda. E por isso muitos filósofos em todas as épocas, mas também na Grécia Antiga, foram perseguidos, presos, exilados e também mortos, condenados à morte, como o próprio Sócrates, justamente por acreditar em ideias que ninguém queria acreditar. Por isso a filosofia queima a gente na rua. Cuidado com ela. Ela é perigosa. Mas, ao mesmo tempo, apesar de ser perigosa, ela é fascinante. E uma vez que ela é despertada, o seu fogo continua para sempre. E está aí a humanidade até hoje questionando todas as coisas, com inúmeras e milhões de escolas e de filósofos ocorrendo em todas as partes. E, portanto, vamos voltar agora ao slide e vamos ver como que se deu o nascimento dessa ciência perigosíssima e, ao mesmo tempo, tão fascinante, tão importante para todas as outras ciências, a ponto de ser chamada a mãe de todas as ciências, ou a rainha de todas as ciências. Vemos aí o nascimento da filosofia na Grécia Antiga. E esse nascimento se deu numa colônia grega, e não no território grego propriamente. A colônia se chama Jônia, e na época pertencia à Grécia. Hoje faz parte da atual Turquia. E a gente vê aí as ruínas de algumas dessas cidades que haviam na Jônia. À esquerda, uma vista da bela cidade de Éfeso, que hoje é um sítio arqueológico dos mais deslumbrantes do mundo. A gente vê uma grande avenida de mármore, um grande teatro grego e também uma série de outras construções. E à direita, a gente vê a cidade de Mileto e o famoso Teatro de Mileto, que aparece também aí em ruínas. Nessas duas cidades é que vão surgir os primeiros filósofos. A primeira delas é a cidade de Mileto, onde vai surgir Tales, o mais famoso e o primeiro filósofo jônio. E depois, nas outras cidades, vão surgir grandes nomes da filosofia também, como veremos na sequência. Porém, antes disso, vamos para o mapa e vamos entender onde está a Jônia. Esse mapa aí, gigante, com muitas cidades gregas, é um mapa do século V para o IV a.C., e a Jônia está marcada aí entre duas linhas vermelhas paralelas ao lado direito, no canto inferior, próximo à ilha de Rhodes, que está acima da ilha de Creta. A gente vê então que a Jônia é uma região que está então do lado oriental da península grega, que é essa parte que está ao sul da Grécia e que era chamada de Peloponeso. Portanto, na frente do Peloponeso, ao lado oriental, a gente tinha a Jônia. E depois dela, uma série de outras regiões próximas que hoje fazem parte da Turquia. Mas, naquela época, tudo isso pertencia à Grécia. Tudo isso era colônia grega. E por isso a filosofia vai surgir aí, na Jônia, no finalzinho do século VII, na passagem para o século VI a.C. E, como vocês podem ver também nesse mapa, muitas outras cidades e regiões serão habitadas pelos gregos, que vão levar a experiência da vida no território grego propriamente dito para as colônias. A gente vai ter portos, a gente vai ter templos gregos, teatros gregos, escolas, bibliotecas, dentre uma série de outros fatos culturais ocorrendo em todas essas colônias.
Portanto, não era só uma colonização exploratória e predatória, mas sim era também uma colonização civilizatória. E por isso era uma continuidade da Grécia. Todas essas cidades, mesmo as mais distantes, eram muito parecidas com as cidades gregas. E por que eu estou dizendo isso? Porque será lá que, em grego, os primeiros filósofos vão filosofar, na língua grega. E, da mesma forma que os outros gregos, da parte grega propriamente dita, também vão começar a filosofar logo depois. E a gente vai entender agora por que a filosofia nasceu na Grécia. Diversos fatores contribuíram para o nascimento da filosofia na Grécia Antiga. E eu coloquei apenas os 3 que eu considero mais importantes, mas há muitos outros. Mas esses 3 eu julgo serem os mais importantes, como vamos ver agora, que são a poesia, ou seja, a literatura da Grécia, a grande literatura grega, a religião e as condições sociais e políticas. Vamos começar com a poesia. Os poemas de Homero e de Hesíodo continham certas características que serviriam de base para o desenvolvimento da filosofia. A busca pelas causas dos acontecimentos narrados e a tentativa de explicar o surgimento do universo, além da noção de justiça como valor supremo e também o conceito de limite. Portanto, a gente tem aí, olha, questões muito importantes que vão ajudar no surgimento da filosofia. Na poesia desses 2 grandes poetas, Homero e Hesíodo, Hesíodo é outro grande poeta grego que viveu no século VI a.C., aproximadamente, e que deixou livros importantes como a Teogonia e os Trabalhos e os Dias, que são livros que contam a mitologia da Grécia pela primeira vez, a formação de todo o universo, a formação de todas as coisas, de todo o cosmos. É ele que nos conta. E ele ali conta das causas que geraram, então, as consequências. Portanto, se tem causa e consequência, já tem um princípio lógico. E, ao mesmo tempo, ele tenta explicar o surgimento do universo através de uma forma que tem uma certa situação que nos convence, porque tem uma certa coerência. Além disso, ele também fala de justiça, ele fala também de limite. E isso vai ser muito importante para a filosofia moral, que vai surgir com Sócrates e depois com Platão, na sequência. Além disso, a religião também foi muito importante. Na Grécia, diferentemente do Egito e de outras civilizações antigas, não há um livro sagrado, o que significa que a religião pública grega nunca chegou a constituir uma classe sacerdotal, como era no Egito, que lutasse para preservar os dogmas. Isso deixou um amplo espaço cultural para o desenvolvimento do pensamento filosófico, o que não aconteceu nos países em que havia uma religião comandada por sacerdotes, como no Egito. Portanto, isso é muito importante, a ausência de um livro sagrado. Ao contrário das outras culturas ou civilizações, como, por exemplo, aqui o cristianismo, a gente tem a Bíblia Sagrada, no judaísmo a gente tem a Torá, na civilização islâmica a gente tem o Alcorão, no Egito a gente tem o Livro dos Mortos, o Livro dos Sarcófagos, os Textos das Pirâmides, dentre outros, que são livros sagrados e com uma classe sacerdotal que é a intérprete e a cuidadora desse legado que está ali claramente escrito e transcrito nos livros. Na Grécia não há isso. Então, na Grécia, a religião ela é muito mais misteriosa. E isso permitia que as religiões, em vários lugares, tivessem práticas muito diversas. Portanto, a cada região da Grécia havia deuses diferentes e havia também cultos e práticas ritualísticas, sacerdotais e eclesiásticas, entre aspas, também diferentes. E por isso, então, não há uma unidade que preserva dogmas, porque já havia uma multiplicidade de crenças muito forte. Isso também havia nos outros lugares, mas nos outros lugares tinha uma classe sacerdotal que era a cuidadora desse legado dogmático.
E na Grécia não há esse legado dogmático porque eles nunca foram transcritos em livros. Isso é uma das pouquíssimas culturas antigas que não tem um livro sagrado. E por isso, isso foi determinante para haver então uma maior liberdade no sentido do questionamento por parte dos filósofos das tradições mitológicas. Voltemos ao slide e vemos agora a questão talvez mais importante de todas, as condições sociopolíticas. No século VII e VI a.C., a Grécia conheceu um grande desenvolvimento econômico. De região agrícola que ela era nos séculos anteriores, tornou-se fortemente comercial, fundando centros de distribuição dos seus produtos fora da Grécia. Ou seja, ela começa aí um comércio internacional, um comércio exterior. E essas colônias rapidamente criaram riqueza suficiente para sustentar uma classe livre de obrigações de trabalho, que fez oposição à concentração do poder político, então nas mãos da nobreza fundiária. Por estarem menos ligadas às tradições políticas em vigor, as colônias construíram instituições livres, antes das próprias cidades-estados gregas. Assim, os gregos se tornaram o primeiro povo da história a construir instituições políticas livres. Ou seja, será na colônia, justamente onde não tem o poder da tradição, do poder ligado ao dinheiro, ligado à terra, aos donos da terra, que a gente vai ter então a criação das primeiras instituições livres e, ao mesmo tempo, daquilo que depois evoluiria para a chamada democracia, onde qualquer cidadão pode ser eleito, onde qualquer cidadão pode ocupar o cargo máximo da cidade-estado. A estrutura social da Grécia, nesse período, já é de cidades-estados. O que são cidades-estados? São países, pequenos países. Cada uma tem seu rei ou seu governante, cada uma tem sua autonomia. Mas, ao mesmo tempo, todas essas muitas cidades-estados, são irmãs, são próximas, comungam da mesma religião, da mesma língua, da mesma etnia, da mesma cultura. Portanto, são o mesmo povo, mas povos que têm regiões geográficas e geopolíticas separadas e que cada uma delas vai criando sistemas de governo diferentes, até que a democracia triunfe e vire, no período racional, a forma principal de governo na maioria dessas cidades-estados. Até então, algumas tinham reis, outras tinham estrategos, outras tinham outros nomes para cargos políticos. Mas, a partir de um certo momento, começa a surgir uma ideia de que o homem comum, e não apenas o latifundiário, o dono de terras, é que deveria estar no poder. E justamente isso que faz com que também possa existir uma maior volatilidade, digamos assim, flexibilidade nas passagens de poder de uma mão para outra. E isso é algo novo, porque no Oriente jamais existiu isso. Pensem no Egito, por exemplo. Eram as dinastias faraônicas que mandavam. E essas dinastias surgiam a partir de laços consanguíneos, baseadas no direito hereditário da família. E agora na Grécia começa uma revolução, porque qualquer cidadão, ou seja, um homem comum nascido e criado na cidade que atingiu a maioridade, poderia se candidatar a um cargo máximo de governante, que seria como um presidente hoje, por exemplo, do Brasil. O presidente daquele país, daquele pequeno país que era aquela cidade. E isso vai ter uma importância gigantesca no desenrolar dessa história toda, mas, sobretudo, vai abrir portas, juntamente com o que foi dito antes, a poesia, buscando causas e efeitos, buscando entender limite, entender justiça, etc. E, do outro lado, como vimos também, termos a religião com a ausência de livro sagrado. Tudo isso, dentre outros fatores, contribuiu para que a filosofia ali surgisse, para que ali pudesse haver um tipo de pensamento questionador de todas as coisas. Voltemos agora aos slides e vamos ver uma coisa muito importante. Para entender a Grécia e entender quando surgiu a filosofia,
a gente tem que entender que a Grécia tem várias divisões cronológicas históricas muito importantes. E eu separei aí as principais. Tem duas linhas. A primeira delas é a era pré-helênica, ou pré-grega, se quiserem. E depois é a cultura ou civilização helênica, ou grega propriamente dita. A era pré-helênica são as primeiras civilizações que habitaram o mar Egeu, por isso chamadas de Egeias, e que durou desde a fase final da pré-história, o Neolítico, cerca de 8.000 anos antes de Cristo, até cerca de 1450 antes de Cristo. Essas civilizações povoaram inicialmente as ilhas do mar Egeu e, sobretudo, aí nós temos a ilha de Creta, que é a mais importante dessas civilizações, que não é a cultura grega, é outra língua, é outro povo, é outra cultura completamente diferente, e que só depois seria integrada à Grécia. Depois tivemos no Peloponeso, na Grécia continental já, no sul da Grécia, na península, a civilização micênica, que vai durar de 1600 a.C. até 1100 a.C. E essa também é pré-grega, porque não são povos helênicos ainda. São povos que vieram de outros lugares, de outra raça, de outra língua, de outra cultura, mas que habitaram o que hoje chamamos de Grécia, ou pelo menos o sul dela, o Peloponeso. E ali criaram na cidade de Micenas um grande centro político, econômico e muito rico. E vai ser essa civilização que vai lutar contra os troianos na famosa Guerra de Troia. E vai vencer Troia. E vai preparar o surgimento da civilização helênica, que vem logo depois, a partir do século XII a.C., quando teria ocorrido então essa terrível guerra. Essa civilização helênica, por sua vez, ela é uma civilização que advém de 4 povos, como vamos ver depois, que vão chegar nessa região e que vão se misturar entre si para criar o que chamamos de civilização helênica. E esse período está dividido em 4. Os tempos homéricos, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Os tempos homéricos vão do século XII a.C. ao 8 a.C. Chamam-se assim porque seria a época em que teria vivido o tal poeta Homero, que eu já citei agora há pouco. Mas é uma época em que a Grécia volta para a cultura rural, porque as grandes cidades da civilização micênica foram destruídas com a chegada dos dórios, povos que vão ajudar a formar a nova civilização helênica. E essas cidades destruídas, incendiadas, etc., fez com que a população voltasse agora para os campos. E, de repente, essa civilização, no século 8 ao 6 a.C., vai ter um surto evolucional radical, com grandes alterações sociais e políticas, com o advento das cidades-estados, com o desenvolvimento do comércio e a consequente colonização grega. E vai ser nesse período riquíssimo também que se deu o surgimento da filosofia, dos pré-socráticos. Final do século VII, passando para o VI e, sobretudo, o século VI, é que surgiu a filosofia nas colônias gregas, que são fruto desse desenvolvimento comercial e de colonização. E esse período vai culminar depois com o período máximo da Grécia Antiga, período de apogeu, que é chamado de período clássico, século V e IV a.C., quando se deu o grande apogeu de todos os aspectos civilizatórios, a democracia, o esplendor das artes, da literatura, da filosofia, da arquitetura. É a época em que se constrói o Párteno, é a época em que a cidade de Atenas é embelezada com grandes construções, e é a época também em que vivem os sofistas e os socráticos, que são Sócrates, Platão e Aristóteles, a chamada Santíssima Trindade da filosofia grega. Portanto, o período mais rico, mais importante de todos. E que depois vai entrar em declínio, quando ocorre a morte de Alexandre o Grande, que criou o maior império da Terra, mas que agora morreu aos 33 anos de idade, no ano de 323 a.C., e que, portanto, é século IV. E esse período, após a morte de Alexandre, vai seguir até o século II, no ano de 146 a.C., quando a Grécia é invadida pelos romanos, e passa agora
a se tornar província romana, fazer parte do maior império da Terra, que será agora o Império Romano. Por isso é um período chamado de helenístico, e não mais de helênico. Esses são, então, os 4 períodos da civilização helênica. E o nosso foco nesse módulo e na filosofia são os 2 períodos em destaque, o arcaico e o clássico. Portanto, do final do século VII a.C., mas sobretudo 6, até o século IV. É o período em que temos os pré-socráticos e os socráticos e sofistas. 3 grandes escolas de filosofia e que são as primeiras e mais importantes da Grécia Antiga. Para a gente entender isso melhor, eu coloquei aqui um mapa, onde vocês estão vendo claramente a cidade de Micenas, que era a sede da civilização micênica pré-grega, já no continente, civilização essa que vai lutar contra Troia, que está aí à direita, indo para o Mar de Mármara, que chega no Mar Negro e que dá acesso ao Oriente, e chega-se à Rússia e à China, lá no alto, e do lado oposto, várias ilhas também são colonizadas por esses micênicos, e também aqui à esquerda, inversamente, indo pelo Mar Mediterrâneo e depois pelo Mar Jônio, vão chegar também ao sul da Itália e vão colonizar o sul da Itália e a Sicília, onde também criarão a chamada Magna Grécia. Portanto, a Grécia será tudo isso. Ela vai construir um grande império. Mas quem começou a fazer isso foram os próprios micênios, que são quem? Aqueus, povos que vieram dos Balcãs, da região lá ao norte da Grécia, e que chegaram até aí, essa região amarela, no sul da Grécia continental, do Peloponeso, e que depois guerrearam contra Creta, contra Rhodes e outras ilhas, venceram todas elas e criaram uma grande civilização, que, como vimos, é a civilização micênica, e que vai preparar o terreno para a chegada de novos povos, que serão os povos que vão habitar a Hélade. Essa palavra em grego, Hélade, quer dizer todo mundo grego. E, portanto, após a chegada dos aqueus, os primeiros gregos que chegam, que são esses micênios, em 2000 a.C., vão chegar depois os jônios e também os eólios, em 1700 a.C. E depois, por volta de 1200 a.C., os dórios, que vão lutar contra os aqueus, derrotar a civilização micênica e fazer a Grécia voltar para essa fase que é chamada de tempos homéricos, que é a fase que ela volta para o campo. Enquanto que na civilização micênica ela era riquíssima e ela tinha magníficos palácios e grandes cidades. Ela retrocedeu, mas retrocedeu para depois caminhar a longos passos ainda maiores no período arcaico e no período clássico. E isso é que vai levar ao surgimento da filosofia, como vamos ver a partir de agora. Aí nos deparamos com a mais bela pintura já feita sobre filosofia, que é esse belíssimo afresco de Rafael Sanzio, pintado nos Museus Vaticanos, em Roma, e que é de 1510 para 1511, e que nos mostra a famosa Escola de Atenas, a qual comentaremos depois. Mas, antes de tudo, de onde vem a palavra filosofia? A palavra vem de 2 palavras gregas. Philos, que quer dizer amizade, ou, se quiserem, num sentido amoroso, não amor carnal, mas o amor por algo, pode ser também, e Sofia, que quer dizer sabedoria. Portanto, a tradução literal seria amizade à sabedoria, ou, se quiserem também, amor à sabedoria. E a tradição atribui ao famoso filósofo Pitágoras, que foi também um grande matemático, a criação dessa palavra. Pitágoras teria criado o termo para modestamente ressaltar que a sabedoria plena e perfeita seria atributo apenas dos deuses. Os homens, no entanto, poderiam venerá-la e amá-la,
na qualidade de filósofos. Então, a palavra filósofos quer dizer amantes da sabedoria, enquanto que a palavra filosofia é aquele que tem amizade ou amor pela sabedoria ou pelo saber. E o filósofo Pitágoras estabeleceu esse nome porque falava que o homem jamais poderia ser totalmente sábio, mas que ele poderia amar o saber. Então, o filósofo não é o sábio na concepção dele, e sim aquele que ama o saber, aquele que é mais amigo do saber do que todas as coisas. A esse respeito, quando a gente falar de Aristóteles, vai ter uma frase muito bonita do filósofo que vai dizer assim: mais amigo da sabedoria do que de Platão. Embora ele fosse discípulo de Platão, ele falava que ele discordava de Platão em vários aspectos, porque ele gostava e era mais amigo da sabedoria, a sabedoria verdadeira, que é a filosofia. Então, na verdade, quer dizer que o filósofo ama o saber acima de todas as coisas, mas ele não tem o saber, porque quem tem o saber verdadeiro são só os deuses. Quem está falando isso é um dos maiores matemáticos da história, Pitágoras, que é um cientista, se a gente pensar. Mas só para vocês verem que na época em que os pré-socráticos viveu, e ele é um pré-socrático, século 6 a.C. que ele vive, temos ali a ideia de que os deuses ainda são muito importantes na vida do homem da Grécia. Voltemos ao slide e a gente vai agora ver uma coisa importante. A filosofia grega pode ser dividida em 4 grandes períodos. O primeiro deles eu já falei bastante, é o período pré-socrático. Vai do final do século VII, sobretudo do 6 ao 5º a.C., caracterizado pela investigação acerca da physis e pelo início de uma forma de argumentar e expor as ideias. Physis é de onde vem a nossa palavra física, e, portanto, os primeiros filósofos eram físicos, nesse sentido de trabalharem com a matéria, de tentarem perscrutar e compreender as leis materiais que regem o mundo e todas as coisas. Depois, a gente tem o período socrático, que vem do final do século V ao 4 a.C., caracterizado pela investigação centrada no homem, na sua atividade política, nas suas técnicas, na sua ética. Também considerado o apogeu da filosofia grega. Portanto, vocês estão vendo uma mudança radical aí. Os pré-socráticos estão interessados na natureza, na physis, nas coisas ligadas ao mundo sensível, ao mundo material. Já os socráticos, que começam com Sócrates, depois vem Platão e Aristóteles, e seus discípulos também, estão ligados ao homem, estão ligados a uma visão antropocêntrica, e não mais a uma visão que pensa somente na natureza. Depois temos o período pós-socrático, que vai do século IV ao 3 a.C., e é caracterizado pela tentativa de apresentar um pensamento unificado a partir das teorias do passado. Interessava em fazer a distinção entre aquilo que poderia ser objeto do pensamento filosófico. Ou seja, são filósofos que vão organizar a grande filosofia que tinha sido elaborada tanto no período pré-socrático quanto no período socrático, quando tivemos uma grande quantidade de filósofos atuando nesses 2 períodos, e agora os pós-socráticos vêm tentar organizar essa grande quantidade de pensamento que tinha sido produzido e também, obviamente, dar-lhes alguma contribuição. Porém, não é um período tão brilhante quanto os 2 anteriores. Assim como também o período helenístico, ou greco-romano, que vai do século III a.C. ao século VI d.C., e que engloba o período do Império Romano e também dos chamados padres da Igreja, ou também conhecida como filosofia patrística dos padres, que prevaleceu durante a fase inicial da Idade Média, e que vai tratar das relações entre o homem, a natureza e Deus,
já que agora o cristianismo coloca uma forte crença em Deus. E por isso, esses filósofos que são neoplatônicos ou neoaristotélicos, sobretudo, vão desdobrar essas ideias, mas também levando-a para a igreja, para a teologia cristã. E, portanto, já é bem diferente da filosofia pré-socrática e também socrática. Portanto, as duas que nos interessam mais são as duas primeiras, para a gente agora entender que no século 6 e 4 a.C., nós tivemos várias filosofias importantes na Grécia, as principais escolas filosóficas gregas. A primeira delas, como eu já disse, surgiu na Jônia, e por isso é chamada Escola Jônica. Tales foi o grande filósofo inicial, considerado o primeiro filósofo da Grécia. Depois vamos falar mais sobre todos eles, mas aqui apenas para vocês entenderem que é dele que vêm todas as primeiras teorias da physis. E ele é seguido por seus discípulos, Anaxímandro e Anaxímenes, que vivem na cidade de Mileto. E depois por outro grande filósofo chamado Heráclito, que vive na cidade de Éfeso, na Jônia. Então, essa escola jônica tem esses como principais. Tem outros filósofos também menos conhecidos, menos importantes. Depois, a escola pitagórica, também conhecida como escola itálica, porque essa escola ela surge, a princípio, no sul da Itália, onde vai viver Pitágoras, mas que naquela época pertencia à Grécia e era chamada de Magna Grécia, como eu disse lá atrás. Por isso, Pitágoras, que nasce na ilha de Samos, mas que depois também foi para a Jônia e depois viveu na cidade de Crotona, no sul da Itália, vai acabar influenciando vários outros filósofos que são seus seguidores, como Filolau, Árquitas e Alcmeon. Mas, sem dúvida, ele é o principal filósofo dessa escola. Depois temos a escola eleática, que vem da cidade de Eleia, daí esse nome. Xenófanes é o principal filósofo dessa escola. Ele nasce em Colofão, na Jônia, mas ele mudou para Sicília e depois para a cidade de Eleia, onde ele criou essa escola. Assim como Parmênides, que também viveu lá, outro grande nome dos pré-socráticos, e Zenão de Eleia, porque nós temos outro Zenão na filosofia grega. Esse é o Zenão de Eleia, sul da Itália, escola eleática. Depois a gente tem a escola pluralista, que é composta de atomistas e não atomistas. Como o nome está dizendo, esses são aqueles que inventaram o átomo, que descobriram então que na matéria existem partículas indivisíveis. E quem criou essa ideia foi Leucipo de Mileto e Demócrito de Abdera, ambos da Jônia, ou da colônia jônica da Trácia. Esses filósofos criaram a ideia de uma coisa que não pode ser dividida, e que depois foi comprovado no século XX, que são os átomos presentes na matéria. E também tinham aqueles que não acreditavam nisso, que eram os não atomistas, como Anaxágoras e Empédocles, que vinham da Jônia e depois Empédocles da Sicília. Portanto, vocês estão vendo que há uma circulação muito grande de ideias, tanto na parte que está ao oriente da Grécia, quanto na parte que está ao ocidente, no caso da Sicília e do sul da Itália, que são a Magna Grécia. Mas também a gente tem, além destes, e outras escolas menos famosas, né, acontecendo nesse período, os chamados sofistas, que são contemporâneos de Sócrates, vivem no século V a.C., mas por divisão arbitrária dos historiadores da filosofia, muitas vezes são colocados também como pré-socráticos, mesmo tendo vividos na época de Sócrates. Os mais famosos são Protágoras, Górgias, Hípias, Trasímaco, Pródico e Pódamo. Dentre vários outros, são professores de filosofia que circulam por toda a Grécia e são filósofos que pensam muito na comunicação, pensam muito na linguagem, mais do que nas questões da physis
e mais do que nas questões do homem, como eram as escolas vigentes. Portanto, cria uma escola perfeitamente original e da qual falaremos nas próximas aulas. E depois a grande ruptura vai se dar com a escola socrática, que surge na cidade de Atenas, a maior e mais importante cidade da Grécia daquele período. Sócrates é o fundador, vive no século V a.C., tem como grande discípulo Platão, dentre vários outros, que por sua vez será professor de Aristóteles, que já vivem no século IV a.C. E, portanto, entre o 5 e o 4 a.C. é que a filosofia entrou em apogeu com esses três grandiosíssimos filósofos que são fundamentais até hoje para a história da filosofia. E aqui no mapa a gente vê um pouco dessa história e como eles estão distribuídos. A gente vê aí no centro a Grécia, com Esparta, Micenas e Atenas, as cidades antigas da Grécia, que depois vão conhecer a filosofia com Sócrates. Mas à direita, como nós vimos, a filosofia surgiu foi lá em Mileto, com Tales, na Jônia, e depois se espalhou por várias outras cidades ali daquela região toda, que hoje é a Turquia. Depois também chega ao norte da Grécia, em Abdera, com Demócrito, e depois vai para o lado esquerdo, para o lado ocidental, no sul da Itália, no sul de Roma, com a cidade de Eleia, a cidade de Crotona e a Sicília, na cidade de Agrigento, dentre outras, onde tivemos filósofos que vieram de várias partes da Grécia e que mudaram para essa região chamada de Magna Grécia. Portanto, a Grécia é tudo isso. A Grécia é o sul da Itália e a Sicília, a Grécia é a Grécia propriamente dita, com a península mais ao sul e as mais de 3.000 ilhas que a compõem, e também é essa região toda que é hoje a maior parte da Turquia. Então, nós temos aí a filosofia surgindo e se espalhando rapidamente por todo o mundo grego, como podemos ver aí já no século VI e V a.C. Mas a filosofia também, ela é filha da cidade, segundo o mitólogo e filósofo Jean-Pierre Vernant. E por isso ela trava uma relação muito grande com a ágora, que é a praça, invenção dos gregos, o espaço cívico, o espaço público por excelência da cidade. E aí a gente vê as ruínas da Ágora de Atenas e a gente vê como era. Era mais ou menos assim. E aí, olha, nessas ágoras, nessas praças, é que Sócrates e os primeiros filósofos da Grécia Antiga ensinavam a filosofar. Todos aqueles jovens que tinham interesse pelo conhecimento. Então a filosofia é filha da cidade. Ela nasce na rua, ela nasce na cidade. Ela não é uma atividade campesina, ela é uma atividade social, ela é uma atividade da interlocução, é uma atividade do discurso, da discussão. E, portanto, é na ágora, esse espaço privilegiado, que é uma invenção dos gregos, que ela vai poder surgir. Porque na ágora todos podem falar o que bem quiserem. Não é um espaço particular, não é um espaço do governo, não é um espaço de ninguém. E por isso é um espaço de todos, como são as nossas praças hoje. Foram os gregos que inventaram esse conceito maravilhoso que a gente vai entender melhor agora. A ágora era a praça principal na constituição da polis, ou seja, da cidade-estado grega. Normalmente era um espaço configurado pela presença de mercados e feiras livres em seus limites, assim como por edifícios de caráter público. Enquanto elemento de constituição do espaço interno, aliás, de espaço urbano, a ágora manifesta-se como a expressão máxima da esfera pública na urbanística grega. Isso é muito importante. Expressão máxima da esfera pública dentro do projeto urbano grego. É nela que o cidadão grego convive com o outro. Portanto, é o espaço da diferença, é o espaço de todos, onde ocorrem as discussões políticas e também os tribunais populares. É, portanto, o espaço da cidadania,
outra invenção grega. O cidadão tem direito à fala, tem direito a voto. E é nessas praças que eles votam, nos tribunais populares. A ágora, juntamente da Pnyx, que era o espaço da realização das grandes assembleias, que decidiam os rumos da cidade-estado ou da polis, era considerada um símbolo da democracia direta, na qual todos os cidadãos tinham igual voz e direito a voto. Portanto, é aí que se cria a democracia grega. Como eu falei lá atrás, aquela evolução sociopolítica e socioeconômica da Grécia que permitiu criar as polis, as cidades-estado. E é nessas cidades-estados que surgem pela primeira vez a ágora e a Pnyx, que são as assembleias populares. Mas a ágora, sobretudo, a praça, com uma série de mercados, de tribunais, de edifícios de caráter público, tem espaços reservados para todos, que ali circulam diariamente e que podem manifestar suas expressões, inclusive contrárias às expressões dos governantes. Isso jamais aconteceu no Oriente, porque no Oriente não tinha ágora, é uma invenção grega, e é na Grécia que se cria, então, esse espaço democrático por excelência. Não é por acaso que todas as grandes manifestações, como a gente tem até hoje, as manifestações políticas, por exemplo, elas ocorrem nas praças, elas ocorrem nas ruas da cidade. E, portanto, a praça é onde surgiu a filosofia, nas antigas colônias. Mas depois chegou também na Ágora de Atenas, que vai ter Sócrates e outros grandes filósofos fazendo filosofia na rua, de graça, para quem quisesse ouvir e acompanhá-los. E assim criando uma série de escolas filosóficas importantes. Voltemos ao slide e a gente agora vai ver aí a imagem da Ágora de Atenas hoje. Está em ruínas, mas é um espaço sagrado para a filosofia, porque aí Sócrates criou as bases de todo o pensamento ocidental. Mas depois, chegando agora ao final da nossa aula, a gente vai ver que os discípulos de Sócrates, os socráticos Platão e Aristóteles, que aparecem aí no centro dessa imagem, pintada por Rafael, vão criar escolas, lugares fechados, que são as primeiras, digamos, universidades da Grécia. Lá se estuda uma série de disciplinas. E a mais famosa dessas escolas é a Academia de Platão. Academia que vai acabar virando um nome muito comum, como vamos ver depois na aula sobre Platão, e hoje é usada tanto para a Academia Brasileira de Letras, as academias das universidades, né? Até mesmo a Academia de Esportes, que a gente pratica hoje. E tudo isso vem de Platão, que pensava no esporte, no físico, na educação física e também na educação intelectual como algo importante. E a Academia de Platão aí está, obviamente, muito idealizada pelo renascentista Rafael, que a colocou dentro de um edifício suntuoso, majestoso, que parece muito mais um edifício romano, com arcos e abóbadas, do que um edifício grego, já que na Grécia não havia ainda essas invenções que são romanas. Mas, de qualquer forma, temos aí vários filósofos, e o destaque, sem dúvida, são os dois grandes mestres que estão no centro. Platão, com trajes azul escuro e vermelho, e Aristóteles com trajes verde escuro e azul claro. E Platão aponta para cima, para o alto, enquanto Aristóteles aponta para baixo. E isso, como a gente vai ver nas próximas aulas, diz claramente a diferença dos dois filósofos. Platão é metafísico por excelência. Ele aponta o mundo além das ideias, além do mundo sensível, que ele chamava de mundo inteligível, e acreditava piamente nessa base metafísica para erigir todo o edifício da filosofia ocidental. Já Aristóteles, seu discípulo mais importante, mais sábio, aponta para a terra, aponta para a natureza. Aristóteles, não por acaso, é chamado de o pai da ciência natural, física, química, biologia, principalmente. E foi um grande estudioso dessas três áreas, dentre várias outras. Enquanto que Platão cria uma filosofia transcendental que supera o homem
que idealiza, o Aristóteles cria uma filosofia imanente, que não transcende, mas que é imanente, que é ligada à própria vida, que é ligada ao próprio homem, ao próprio ser. E por isso fala sobre todos os aspectos da vida, incluindo os aspectos físicos, mas também política, mas também estética, mas também ética, mas também moral, dentre várias outras. Portanto, é mais completa a filosofia de Aristóteles, porque vê o homem integrado a todas essas coisas. Mas sem Platão não existiria Aristóteles. E sem Sócrates não existiria Platão e nem Aristóteles. Portanto, Sócrates, que é o pai de toda essa grande filosofia, que é a grande base do Ocidente, e que vamos detalhar bem em uma aula específica sobre cada um desses filósofos na sequência e nos próximos módulos. Mas vamos voltar ao slide agora, só para a gente ver que essa pintura aí é a pintura que abriu nossa aula de hoje, e eu vou terminar com ela, então, mostrando para vocês alguns outros filósofos importantes que aparecem aí, entre eles alguns dos pré-socráticos. Como eu já disse, as figuras centrais, a que está com o número 14, é o Platão, e ele vem apontando o dedo direito para cima. Ele está segurando um livro que é o Timeu, que é o seu livro onde ele fala sobre a física, sobre como surgiu o universo e todas essas coisas. E o artista Leonardo da Vinci colocou o rosto dele com o rosto de Leonardo da Vinci, que era muito admirado por ele. Ele era bem mais jovem do que o da Vinci, e da Vinci era um gênio da Renascença, um grande filósofo, um grande pintor, etc. E ele resolveu homenagear, então, com o rosto de Leonardo da Vinci, como vocês podem ver. Depois, a gente tem o número 15, né, que é o Aristóteles, que está segurando um livro chamado Ética a Nicômaco. É o livro de ética que ele escreveu e deu como homenagem a seu filho, de nome Nicômaco. E por isso aponta para a natureza, para o homem, para o mundo terreno, e não para as grandes questões metafísicas de Platão. E depois a gente tem o número 12, que está à esquerda de Platão, com a roupa verde, em perfil, que é o Sócrates, que aparece ali convivendo mesmo com Aristóteles, que obviamente ele não conheceu, porque Aristóteles é discípulo de Platão, mas Platão viveu muito, e Aristóteles só se torna discípulo de Platão quando Platão já está idoso, e Sócrates já havia morrido há muito tempo. Mas aqui o artista mistura vários tempos, vários filósofos dos séculos 6, 5 e 4 e 3 antes de Cristo. E aí por isso a gente vai ter também aí, olha, número 11, logo abaixo do Sócrates, que aparece abrindo um livro, e essa figura é o Parmênides, que vai discordar da figura número 6, que está logo abaixo dele, também abrindo um livro, e que é, como vocês estão vendo aí, a figura de Pitágoras. E também vai discordar da figura número 13, que é a figura de Heráclito. Enquanto que Heráclito dizia que tudo flui, que ninguém se banha no mesmo rio duas vezes, Parmênides dizia que nada muda, que tudo é eternamente o mesmo. E essa querela, essa divergência de opiniões radical, será resolvida depois por Platão, como a gente vai ver. E a gente tem vários outros aí que não cabe a gente falar agora, que seria uma aula de história da arte, né? E também tem muita fantasia do próprio artista, mas também o próprio Rafael se colocou dentro da obra. Tem o rosto dele pequenininho aparecendo ali atrás, onde eu coloquei a letra R, ao canto, quase no final do quadro, à direita, e ele se coloca também como um filósofo, no caso um filósofo chamado Apelles. Ele mistura filósofos aí de épocas bem variadas e faz uma grande homenagem à história da filosofia como um todo, mas a gente vai falar depois, mais especificamente na aula de Platão, sobre a Academia Platônica e também sobre o Liceu de Aristóteles, que vai ser a escola que Aristóteles vai criar após a morte de Platão e que vai romper em vários níveis com a Academia de Platão. São as mais importantes escolas filosóficas da Grécia. Mas, como vimos, a filosofia antes surgiu na rua, e é depois que ela vai virar
algo de escola, como é hoje, a filosofia ensinada nas universidades ou nas escolas específicas. Mas, de qualquer forma, a filosofia é algo que surge espontaneamente, como vimos a partir de uma série de questões que a fomentaram na Grécia e que eu espero que nessa aula que foi introdutória vocês tenham compreendido e tenham estimulado o desejo de saber mais sobre essa passagem da consciência mítica, de uma visão centrada em mitos, para essa visão nova, racional, que vai mudar radicalmente toda a história da humanidade, não apenas da Grécia, não apenas da Europa e do Ocidente. E na próxima aula a gente vai continuar essa história, só que a gente vai agora mostrar o último slide, que a gente vai ver na próxima aula, que será as relações travadas entre filosofia, arte e realidade. Vamos entender vários outros conceitos, vamos aprofundar mais muitas das coisas que vimos hoje e vamos ver como que tudo isso se relaciona, como que tudo isso está muito próximo. Então, é uma aula muito importante também, ainda de caráter introdutório, para depois, na sequência, já entrarmos na filosofia dos pré-socráticos e seguir essa longa viagem aí, depois pelos próximos módulos também, chegando até hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula e peço que vejam a bibliografia, que vai estar disponível em breve no site, mas que eu já mostrei aqui hoje também, e estudem. Filosofia é para estudar, não é apenas para assistir aula. Tem que pesquisar, tem que ler, tem que ver filmes. Então, vamos pesquisar, porque vai ser muito melhor. Vocês vão aprender muito mais, sem dúvida, pesquisando por conta própria também, tá bom? Obrigado a todas e a todos. Foi um prazer essa primeira aula. Quero agradecer ao Luiz Rita, que está aqui conosco, levando para vocês toda a imagem e o som, e também ao pessoal que está aqui assistindo a aula, e espero que vocês em casa também tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.